pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula de língua portuguesa, hoje é a aula de número 60. Eu sou a professora Paula e como sempre vou pedir para vocês alguns materiais para a nossa aula de hoje. Um caderno ou algumas folhas para anotações, um lápis, caneta, borracha, quem tiver também um dicionário. Anotem também a data de hoje, o número da aula para a organização de vocês. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Muito bem, tudo organizado, vamos então relembrar o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente fez a leitura, a releitura do texto Eu Sou Normal. Vimos que é um texto de opinião. Também falamos um pouquinho sobre o contra-argumento, né, que também faz parte dos textos de opinião. Além dos argumentos que o autor tem que trazer, muitos textos também trazem um contra-argumento, que é aquela ideia oposta à tese defendida pelo autor. E falamos então sobre a estrutura do texto Eu Sou Normal. E na aula de hoje, então, nós vamos fazer a comparação, estabelecer uma relação entre os textos que nós trabalhamos nas aulas anteriores, o texto Insegurança e o Eu Sou Normal. Antes então da gente começar com os exercícios, eu vou pedir para que em casa vocês leiam com atenção, né? Façam a releitura desses dois trechos dos textos que nós trabalhamos. Temos aqui então um trecho do texto Insegurança e o outro do Eu Sou Normal. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura. Voltando, eu releio junto com vocês e a gente segue então com os exercícios.
Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer então essa leitura desses trechos juntos. Insegurança. O adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Constata facilmente que perdeu aquela graça infantil que, em nossa cultura, parece garantir o amor incondicional dos adultos, sua proteção e solicitude imediatas. Agora o trecho do texto Eu Sou Normal. Ser radical é coisa do passado. Hoje muda-se de tribo o tempo todo. Se você perguntasse a um jovem dos anos 1980 que tribo ele pertencia, as respostas seriam múltiplas. Ele poderia ser punk, metaleiro, dark, new wave, careca, rockabilly. Um punk tratava um rockabilly como um Montecchio a um Capuleto em Romeu e Julieta, com desdém, raiva e sopapos. Muito bem, pessoal. Observando então nesses trechos, a linguagem utilizada pelo autor é que a gente então vai partir para a nossa primeira questão da aula de hoje, certo? Fazendo a comparação entre a linguagem utilizada em cada texto, né, eu quero que vocês preencham essas colunas abaixo de acordo então com as características em relação à linguagem, certo? Nós temos ali, ó, uso de termos em língua estrangeira comuns aos jovens, linguagem mais cuidada e objetiva, uso de termos mais técnicos e profissional, uma linguagem mais espontânea. Então, cada item desse, né, vai pertencer, vai fazer parte ali das características da linguagem de um determinado texto, ou do texto Insegurança, ou do texto Eu Sou Normal. Então, eu quero que vocês coloquem ali embaixo, né, relacione então essas características da linguagem ao texto. Vamos ver então a qual texto pertence a essas características da linguagem. Então a primeira ali que diz uso de termos em língua estrangeira comuns aos jovens. Então aqui nós temos, né, várias palavras em língua estrangeira no texto Eu Sou Normal, certo? Uma linguagem mais cuidada, né, e objetiva. Encontramos então esse tipo de linguagem lá no texto Insegurança, certo? Uso de termos mais técnicos e profissional. Também encontramos, né, esses termos mais técnicos, profissional no texto Insegurança.
E linguagem mais espontânea está no texto Eu Sou Normal. Então, pessoal, em relação à linguagem dos textos de opinião, nem sempre os textos vão estar utilizando o mesmo tipo de linguagem, né? Essa linguagem ela pode variar dependendo, então, do autor, do assunto que o texto está tratando, do público-alvo, né, dos leitores daquele texto e também da intenção, né, que o autor tem, certo, pessoal? Da intencionalidade do texto. A linguagem, então, pode variar, o estilo da linguagem pode variar. Vamos seguir então para a questão número 2. Em relação à introdução dos textos trabalhados, podemos dizer que nos dois textos, o primeiro parágrafo apresenta a tese a ser defendida? Letra B. No texto Insegurança, a introdução já traz a tese defendida no primeiro parágrafo. E letra C. Nos dois textos, a introdução traz um panorama histórico acerca do assunto. Se vocês relembrarem aí, puxar um pouquinho na memória, nós trabalhamos, né, com a estrutura dos dois textos de opinião. Vimos que, por ser um texto de opinião, ele tem que trazer uma tese, uma ideia a ser defendida, e também localizamos nos textos, né, onde encontrava-se essa tese, se já na introdução, no primeiro parágrafo, ou não, né, mas mais para frente, mais adiante no texto. Então, tentem relembrar aí, puxar na memória de vocês para responder essa questão. Vamos ver então, pessoal, a resposta desta questão em relação à introdução, né, dos textos que nós trabalhamos. Então, a resposta correta seria a letra B, né? No texto Insegurança, a introdução já traz a tese defendida no primeiro parágrafo. Eu trouxe aqui o slide que nós trabalhamos lá na aula 55, que justifica, né, então, essa resposta, que a tese é apresentada já no primeiro parágrafo, né? Na introdução do texto, então, o autor já apresenta a sua opinião, a sua tese a ser defendida no decorrer, certo, pessoal? E também trouxe aqui um slide da nossa aula 59, né? Que mostra pra gente que a ideia principal defendida pela autora, a tese defendida por ela, apareceu apenas lá no quarto parágrafo e não no início do texto, na introdução do texto.
Muito bem, vamos seguir então para a próxima questão, que é a questão número 3. Como podemos estabelecer uma relação entre os textos a partir da presença no texto Eu Sou Normal de uma citação de Contardo Caligares, sendo ele autor do texto em segurança? Então, olhem só, a gente tem que pensar na relação entre esses dois textos, certo? No texto Eu Sou Normal, vocês perceberam que em determinado momento apareceu uma citação, a fala do Contardo Caligares. E o Contardo Caligares, como vocês sabem também, era o autor do texto em segurança, que nós trabalhamos nas aulas anteriores, né? Como que eu posso estabelecer então uma relação entre esses dois textos, pensando nesses fatos, da presença da citação dele num determinado texto, sendo ele autor do outro texto que nós trabalhamos? Vamos ver então, pessoal, a resposta que eu trouxe para vocês, estabelecendo então essa relação. Os dois textos trazem assuntos que dizem respeito à adolescência, aos jovens, fala sobre os jovens, né? No primeiro momento a gente tem o texto em segurança, falando, né, que nessa fase os adolescentes acabam perdendo a segurança devido a vários motivos, e o outro texto fala sobre as tribos, os grupos de jovens e adolescentes, certo, pessoal? Contardo Caligares é um psicólogo especialista em adolescente, o que justifica então a gente encontrar uma citação dele, né, a fala dele, no texto Eu Sou Normal, que era o texto sobre as tribos, certo? Ele era o autor do texto em segurança, né? Como nós vimos também esse texto em segurança, a gente até percebeu que era um texto que tinha uma linguagem mais de especialista. Por quê? Porque o autor é um especialista no assunto. Então isso justifica, né? Ele sendo um especialista na adolescência, justifica a fala dele, a citação dele presente dentro do texto Eu Sou Normal, sobre as tribos, né? Os grupos de jovens. Certo, pessoal? Seguindo então, questão número 4. Observe os títulos dos textos trabalhados. Então nós temos lá o título Insegurança e Eu Sou Normal. Em relação a esses dois títulos,
Letra A, ambos antecipam o assunto principal a ser tratado? Letra B, apenas o título do primeiro texto traz o assunto presente no texto. E letra C, o título do segundo texto já revela a ideia da autora. Aqui tá muito fácil, vou dar mais um tempinho aí e logo a gente volta para ver a resposta. Muito bem, pessoal. Vamos então analisar aí esses dois títulos. O texto Insegurança. Vamos relembrar aí, então, um pouco sobre o texto. Sobre a perda da segurança, né? Nessa transição de criança para adolescência, certo? Então, os adolescentes passam a se sentir inseguros porque eles acabam perdendo várias coisas durante essa transição. Então, o título já traz pra gente, né, o assunto que o texto trata, ok? Agora, olhem lá o outro título, Eu Sou Normal. No Eu Sou Normal, que nós trabalhamos nas aulas anteriores, né, o texto falava sobre as tribos, né, sobre os grupos dos jovens, sobre os jovens de hoje em dia transitarem em diversos grupos e não pertencerem a um grupo específico, certo? Somente lendo esse título, eu não consigo identificar o assunto do texto, né? Então, por isso, a resposta correta é a letra B. Apenas o título do primeiro texto traz o assunto presente no próprio texto, certo, pessoal? Aqui, ó, eu quero também chamar a atenção para vocês que no texto Eu Sou Normal, além do título, nós temos o subtítulo. E é apenas no subtítulo que surge, então, o assunto a ser tratado no texto, e não no título, tá? Então diz lá, ser radical é coisa do passado. Hoje muda-se de tribo o tempo todo. Então aqui pelo subtítulo a gente já pode ter uma noção, né, sobre o assunto que o texto vai tratar. Seguindo então para a próxima questão, a questão número 5, que diz: de que forma podemos associar um texto ao outro pensando na temática que cada um traz? O primeiro fala da insegurança dos adolescentes e o segundo da transitividade dos jovens entre diferentes tribos. Então agora vamos estabelecer uma relação entre esses dois textos pensando no assunto abordado neles,
certo, pessoal? Pensem aí em casa um pouquinho, reflitam, lembrem do texto e como que a gente pode então fazer uma ligação, né? Estabelecer uma relação entre esses dois textos de acordo com o assunto. Vamos ver então, pessoal, como que a gente então estabelece uma relação entre os textos, né? De acordo com o assunto que cada um deles trata. Como eu sempre digo, você vai comparar aí a sua resposta com a minha, nem sempre vai estar igual, né, a minha, mas se a ideia, né, tiver parecida, né, se a ideia for a mesma, então é porque sua resposta está correta, certo? Vamos lá então. Muitos jovens sentem-se inseguros, pois estão descobrindo sua verdadeira identidade, certo? Então, a insegurança ela também tem a ver com a questão da identidade do jovem, que nesse período de transição ele está descobrindo muitas coisas, né? É como se nascesse ali uma nova pessoa, né? Você deixa de ser criança, passa a ser adolescente, tudo aquilo que você fazia, o que você era quando era criança, fica para trás, né? Você passa a descobrir novas coisas, você tem um mundo novo, né, para descobrir, para desbravar, e isso gera insegurança nos jovens. As tribos podem ajudar o jovem a descobrir os seus gostos, né, ideologias, opiniões, o que ajuda ele também na formação da sua identidade. Então aquele jovem que está ali um pouco inseguro com tudo que está acontecendo de novo na sua vida, a partir do momento que ele passa a compartilhar, né, a sua vida com diversos grupos, né, com algumas tribos, ele passa então a perceber, a descobrir também do que ele gosta, o que chama mais atenção dele, e isso o ajuda na formação da sua identidade. Então é nesse sentido que a gente pode então estabelecer uma relação entre os dois textos que nós trabalhamos. Vamos seguir para a próxima questão, pessoal. Como vimos na aula anterior, alguns textos de opinião apresentam contra-argumento. Em relação a isso, marque a alternativa correta. Letra A. Ambos os textos apresentam um contra-argumento. Letra B. Somente o texto Insegurança trouxe um contra-argumento. Letra C. O texto Eu Sou Normal apresentou um contra-argumento. Essa também está bem fácil caso você tenha prestado atenção nas nossas aulas.
Vamos ver então a resposta. Então nós temos aqui a letra C, né? Somente o texto eu sou normal foi o texto que apresentou um contra-argumento, certo? Lembram que no final do texto lá do eu sou normal, nós temos uma opinião em relação às pessoas mais velhas, que elas acham que essa transitividade dos jovens entre os grupos, né, mostra, né, pra gente como eles são inseguros, instáveis, né? Então isso é uma opinião contrária do que a autora traz no texto, é um contra-argumento. Já no texto insegurança nós não temos, né, a presença do contra-argumento. Questão 7. Sendo possível estabelecer uma relação entre os textos, podemos então afirmar que o público-alvo de ambos é o mesmo? Explique. Vamos ver então, pessoal, em relação ao público-alvo, né? Então, nós podemos dizer que o público-alvo é o mesmo sim, né? Por quê? Porque são leitores que estão interessados em conhecer o perfil dos adolescentes e dos jovens, né? Então, quem é leitor, o leitor que se interessa a ler o texto Insegurança, que vai trabalhar sobre a questão das inseguranças dos adolescentes, né? Da transição deles da fase de criança para adolescência, né? Ele está interessado a conhecer um pouquinho mais sobre o perfil do adolescente, né? Sobre o perfil dos jovens, assim como o leitor que vai fazer a leitura, né, do texto Eu Sou Normal, que também trabalha com a questão dos jovens, né, deles estarem ali transitando em diversas tribos, né, conhecendo coisas diferentes, certo, pessoal? Então podemos dizer sim que o público-alvo pode ser o mesmo, ok? Agora, pessoal, a gente vai fazer então uma comparação entre a estrutura desses dois textos. Então nós temos lá o texto Insegurança e o texto Eu Sou Normal. Pensando na introdução, na ancoragem, né, do texto, no Insegurança nós temos essa introdução no primeiro parágrafo. Já o texto Eu Sou Normal, ele utiliza os 3 primeiros parágrafos para introduzir o assunto, certo? A apresentação da tese, da ideia a ser defendida, no texto Insegurança já aparece para nós no primeiro parágrafo. Já no texto Eu Sou Normal, ela vai aparecer somente no 4º parágrafo. Em relação aos argumentos, né? Lá no texto Insegurança, os argumentos são apresentados no 2º, no 3º e no 4º parágrafo. Já no texto Eu Sou Normal, esses argumentos aparecem apenas no 5º parágrafo. Agora, pensando no contra-argumento, nós vimos que não há contra-argumentos no texto Insegurança. E já no texto Eu Sou Normal, sim, o contra-argumento aparece lá no 6º parágrafo. E a conclusão do texto, então, no texto Insegurança acontece no 5º parágrafo e no Eu Sou Normal
no 6º parágrafo. Então, essa comparação, né, da estrutura dos textos é para vocês perceberem, né, que não há uma estrutura rígida. Você pode apresentar a sua tese no seu texto de opinião já no início, né, na introdução, no 1º parágrafo, ou você pode primeiro, né, estabelecer ali com o leitor, né, um diálogo, uma introdução do assunto, para depois apenas você trazer a tese, certo? Nos parágrafos seguintes. Então não tem uma estrutura rígida. Muito bem, agora eu quero que vocês releiam comigo esta afirmação do psicanalista, né, do Contardo Caligares, que diz o seguinte: a insegurança se torna assim um traço próprio da adolescência. Então, esse trecho aí foi retirado do texto Insegurança. Eu quero que você dê a sua opinião a respeito disso, né? Você concorda, né, que os adolescentes são inseguros? Que a insegurança faz parte da adolescência, né? Exponha aí a sua opinião, então, a respeito dessa citação desse especialista. Muito bem, pessoal, conseguiram aí expor, né, escrever a opinião de vocês a respeito dessa citação? Espero que sim, porque vocês vão precisar dessa opinião para dar sequência, então, no trabalho da nossa aula, onde nós vamos fazer o encaminhamento de uma produção de texto, certo? Então, a partir de agora, a gente vai seguir com alguns passos, certo? Para que vocês produzam aí um texto de opinião a partir da opinião que vocês deram a respeito daquela citação do Contardo Caligares, ok? Então, primeiramente, o que você tem que fazer? Você precisa, né, de argumentos para defender o seu ponto de vista, para defender a sua opinião, certo, pessoal? Então, você já escreveu lá para mim qual é a sua opinião em relação à insegurança, né? Fazer parte da vida dos adolescentes. Agora, você precisa de um embasamento, embasar essa sua opinião, certo? Trazer argumentos para defender a sua opinião. Para isso, eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa, né? De uma letra de música, um poema, que traga, que mostre, né, a sensação, né, que você acredita ser típica da adolescência e que ajude também a defender o seu ponto de vista, certo? Existem várias músicas, pessoal, vários poemas que tratam sobre esse assunto, certo, pessoal? Então, vocês vão ter um trabalhinho aí para fazer uma pesquisa, ok? Não é para fazer agora, nesse momento, então vocês vão ter um tempo aí depois da aula para se dedicar a isso, ok? Eu vou passar para vocês aqui primeiro os passos, como vocês vão, o passo a passo de como vocês vão então fazer essa produção. Depois da pesquisa, né, depois que você achou lá uma música ou um poema, né, que possa embasar o seu ponto de vista, né, que traga aí um argumento para defender a sua opinião, você tem que pensar então na estrutura do texto, né? Vamos pensar num texto que tem apenas 3 parágrafos, não precisa mais do que isso, certo? No primeiro parágrafo, você vai então fazer a apresentação da sua opinião. Você vai expor a sua opinião, certo? Basicamente aquilo que você fez na resposta daquela pergunta em relação à citação do especialista Contardo Caligares, ok? No segundo parágrafo, você vai trazer os argumentos para sustentar a sua opinião. Aqui vai entrar a pesquisa que você fez, né?
trazer um trecho de uma música ou um trecho de um poema que fale, né, sobre esse assunto, que consiga ser um argumento para defender o seu ponto de vista, certo? E no último parágrafo, a conclusão do seu texto, onde você vai reforçar, né, a sua opinião, já que é um texto de opinião e você está defendendo ela, certo, pessoal? E seguindo, o que vocês têm que primeiro fazer? Depois que você tiver todas essas informações, né, tudo coletado, né, você tem lá já a sua opinião, você já tem os argumentos que você vai utilizar, né, já pensou na sua conclusão, né, você vai então fazer um rascunho, né, planejando as etapas de escrita, certo? O conteúdo do texto, né, como que você vai apresentar essas informações. Depois de feito o rascunho, sempre muito importante, revisar o seu texto. Então, releia o que você escreveu, peça para alguém ler o que você escreveu. Nesse rascunho, você pode ir fazendo ali anotações, né? Ah, isso daqui eu preciso melhorar, aqui tem que melhorar a pontuação, essa informação não ficou muito legal nesse momento, vamos mudar. Então, o rascunho serve para isso, né? Para você rabiscar, né? Para você fazer o que for preciso ali, as alterações necessárias durante a revisão do texto. Por último, você vai então reescrever o texto, a versão definitiva do seu texto, né? Depois dele revisado, certo? E para finalizar, você vai poder compartilhar o seu texto comigo, né? Se você quiser, você pode então enviar esse texto por e-mail, está aí o endereço do e-mail abaixo, e eu vou ter então acesso, eu vou conseguir ler a sua produção, o seu texto de opinião. Gente, eu vou ficar muito feliz se eu realmente receber alguns textos de vocês, certo, pessoal? Com certeza eu vou ler e vou dar uma devolutiva, certo? Então, por hoje, nós finalizamos a nossa aula aqui. Espero que vocês se dediquem aí, então, para fazer essa produção de texto, certo? Espero também que tenham gostado e aproveitado a nossa aula. Fiquem todos bem e até a próxima!